Olá pessoal, eu estou aqui hoje em Florianópolis, vim bater um papo com um ex-aluno que hoje é um empreendedor na área contábil, está feliz da vida, está realizado ou se realizando, vamos dizer assim, e eu fiz questão de vir aqui para entender um pouquinho da história dele. Eu acho que a história dele é muito parecida com a história de muitos alunos que estão estudando comigo e se preparando para passar no exame. Então vamos ouvir um pouquinho o que ele tem para nos dizer. Eu vou deixar para ele se apresentar, ele vai contar a história para vocês e aí a gente vai conversando, é um bate-papo. Eu sou o Johnny Florencio, sou contador e atualmente eu sou sócio da Top Master Contabilidade, que era um sonho que eu tinha há muito tempo, ser um empreendedor contábil. Então já faz 2 anos que eu tenho a empresa está indo muito bem, estou muito contente com os resultados, ela está crescendo, então isso me deixa muito feliz. Legal, John, legal. Mas como é que era? Como é que era a tua vida antes do escritório, antes da faculdade? Conta um pouquinho para nós como é que tudo começou. Desde muito cedo eu já tinha uma vontade de empreender, devido ao meu pai já ter empresa. Então eu entrei na faculdade já com a intenção de montar o meu próprio escritório. Então eu não gostava de ser funcionário, de ter horário, de ter que seguir normas. Ali tem que entrar às 8, não é 8h05, tem que sair às 6, não pode ser 10 para as 6. Então isso me deixava um pouco satisfeito. Sempre gostei muito de contabilidade e vi uma oportunidade muito grande nessa área, de me tornar um contador e montar o meu próprio escritório. Legal. Mas então, para chegar nisso, você fez algum planejamento? Entrou na faculdade, foi fazendo e depois um dia criou o escritório ou você planejou tudo isso? Como é que foi? Então, eu planejei entrar na faculdade para montar o escritório. Esse era o meu planejamento. Porém, nesse meio do percurso, acabou tendo algumas coisas que eu não sabia. Que eu fiquei sabendo, por exemplo, depois de 4 anos não era o suficiente. Eu ainda teria que passar no exame do CFC, que era uma prova que ia verificar todo o conteúdo que eu tinha aprendido em 4 anos. E falavam para você que era difícil, que era fácil, como é que era? O próprio resultado ele diz, né? Então é quase 80% de reprovado. Então isso me assustava muito. Como que 1 a cada 5 alunos conseguia aprovação? Isso é algo absurdo, sabe? Algo que me deixou muito com medo, me deixou muito apreensivo. Então eu vi que a faculdade, por mais que ela passasse bastante conteúdo teórico, conteúdo não muito prático, né? Ela não preparava para o exame. Então eu tinha que de alguma forma procurar conhecimento fora da faculdade para conseguir me preparar e ser aprovado no exame do CFC. E a faculdade? O que a faculdade podia te ajudar naquele momento? Não dava para te ajudar? Como é que é isso? Eles revisavam os assuntos? Como é que é? Não. Até seria muito bom se as faculdades fizessem alguma preparação para o próprio exame do CFC. Mas o que acontece é que às vezes, vou fazer uma revisão, mas é 4 horinhas num sábado, um único sábado. Entendi. E 4 horas não é o suficiente para te revisar o conteúdo de 4 anos. E até porque a maior dificuldade é tu interpretar as questões. Uma forma que é tu passar na prova da faculdade, tu estudar, e a outra forma é tu se preparar para o exame do CFC, aonde que as questões, muitos dizem que é pegadinha, mas na verdade ela é mal elaborada no sentido prático que a gente tem. Entendi. Não é que, assim, ela deixa um pouco, tu fica um pouco na dúvida o que o exame está querendo saber naquela pergunta. Isso foi a maior dificuldade. E como é que você fez, né, para superar essa dificuldade? Como é que você fez isso? Então, o que me ajudou muito foi ter encontrado o curso do professor, né? Sim. Então, o curso ali onde o professor aborda as resoluções das questões e como interpretar cada questão. Que essa era a minha maior dificuldade. Às vezes tu sabe lá montar uma DRE, mas o campo que eles estão pedindo na DRE, qual é o campo, assim, entendeu? Essa é a maior dificuldade, é interpretar. Entendi. Eu tenho falado para muitos alunos que para você treinar essa interpretação, né, que você coloca, o legal é você estudar pelas questões das últimas provas, ou seja, quanto mais questões você refizer, mais chances tem de você entender facilmente e rapidamente o que eles estão pedindo. Concorda com isso? Não. Acho que quanto mais você pratica a resolução de questões,
né? Mas você fica prático naquilo, né? O teu raciocínio já começa a ser mais rápido. Pelo menos eu penso dessa maneira e tenho falado para os alunos dessa maneira, né? E ter alguém ali para te orientar ele é muito importante, porque a interpretação das questões, se tu já viu uma, ela geralmente de um ano para o outro ela se repete a questão. Então se tu sabe interpretar, se tu já revisou, já teve alguém que te ensinou a interpretar a questão, fica tudo mais fácil. Então não adianta tu ter o conhecimento teórico e não saber o que o exame está pedindo. Ô Johnny, uma outra coisa, né? Você falou da sua preocupação com relação ao exame, daí você encontrou o curso, legal. Mas, assim, quando você encontrou o curso, você não tinha ainda a certeza de que ia passar, né? E quais os medos nesse momento? O que acontece em volta de um aluno que está prestes a prestar um exame? Tem cobrança? Tipo assim, as pessoas cobram? Como é que é? Sim, até como eu tinha a ideia de montar o escritório, eu tinha um prazo, né? Então eu tinha uma pressão de passar no exame, porque eu queria montar o meu escritório quanto antes. Então essa era a primeira pressão, uma pressão pessoal do Johnny, uma pressão pessoal minha interna. Então o desejo de montar o escritório era grande a ponto de me deixar apreensível para a prova. Outra coisa é que se for reprovado, tem uma segunda chance, mas essa segunda chance ela vem daqui 6 meses. Então tu perde tempo. E tempo, às vezes, tu não tem como voltar atrás. É um recurso que é escasso. E por mais assim, outra pressão é que às vezes tu tá num escritório e tu é reprovado, eles começam a considerar que teu conhecimento na área não é o suficiente. Como que o cara aqui, ele tá num cargo de gerência e ele foi reprovado no exame do CFC? Sendo que são coisas totalmente distintas. Por exemplo, eu era gerente do departamento fiscal. Eu não cheguei a ser reprovado. Eu consegui passar de primeira estudando pelo método. Só que assim, se eu tivesse sido reprovado, a pressão era muito grande. Porque eu tive um amigo que estava na mesma condição que eu e ele foi reprovado. Então teve aquelas piadinhas. Pô, o cara é gerente e reprovou no exame do CFC. Será que ele sabe o suficiente? Como é que ele não tem conhecimento para passar numa provinha, como eles falam? Quem está de fora é muito fácil tu julgar, tu dizer pro cara... Só que essa pressão também te prejudica na hora da realização, né? Se você não está bem preparado, na hora de fazer a prova, essa pressão também vem toda na cabeça, né? É aí que acontece o famoso branco, né? Tu fica tão preocupado a ponto de uma pergunta que tu está acostumado, tu não consegue interpretar. Legal. E aí, então, chegamos no dia da prova, né? Nós estamos falando tudo que você passou, e aí chegou, te deu esse branco? Como é que foi isso? Não, eu até... Como eu me preparei, eu segui um método de estudo. E o método, ele ajuda nesse sentido. A ponto de tu saber o que tu vai ter que fazer na hora da prova, como tu se preparar da maneira correta e como interpretar cada questão. Então isso facilitou para que no dia da prova eu tivesse seguro e bem tranquilo. Entendeu? Até um final de semana antes eu já parei os meus estudos. Então a semana que antecedeu a prova eu não precisei ficar estudando. Dar uma relaxada, uma relaxada. Legal. Porque eu foquei em estudar num curto período de tempo. 2 meses. Eu foquei todos os sábados, integral, estudando pela apostila e pelas videoaulas. Então isso me deu bastante segurança para chegar no dia da prova tranquilo. E realizar ela bem tranquilo e depois conferir o gabarito e ter o prazer de ter sido aprovado. Que legal, de primeira. Legal, que legal. Parabéns, né? Parabéns por ter conseguido isso. Foi quando? Em que exame você conseguiu? Eu fui aprovado no 01 2014. E aí como é que foi logo depois? Já montou o escritório? Como é que agora conta pra nós como é que tá? Daí 01 2014, né? Daí eu me formei em dezembro de 2014. Eu estava na 7ª fase, concluí. Sim. E em 2015, em agosto, eu montei a Top Master Contabilidade, que é o escritório que eu tenho até hoje. Foi o tempo de quê? De se formar, pegar o diploma, dar entrada no Conselho Federal de Contabilidade, tirar o meu CRC e montar o meu escritório. Legal, cara. Parabéns. Olha, claro que tudo isso com esforço, né? Com preocupações e tal, mas com bastante esforço e dedicação. Então, quero te dar os parabéns aí pela tua conquista. Muito obrigado. A gente está aqui, um ex-aluno que se esforçou, que eu sempre falo. Não adianta comprar livros, comprar cursos, comprar métodos, se você não se dedicar.
foi o que o Johnny fez, se dedicou, tinha um sonho, um planejamento, realizou tudo isso. E hoje está aí, ó, bem aqui em Florianópolis, com o escritório. Então, forte abraço para você aí e ficamos até o próximo vídeo, tá? Obrigado a todos. E eu vejo vocês aqui do outro lado também sendo contadores. Tchau, tchau. Valeu, valeu.